O ancião, sentir à vontade, por favor. Paizinho querido, Senhor, mais uma vez, Senhor, nós estamos perante Ti, Senhor, e peço, Senhor, agora uma benção especial para o irmão Aleixo, que vai dirigir a palavra, Senhor. Tu sejas com ele, Senhor, porque realmente obedecer é melhor do que sacrificar. E Tu sabes que nós queremos te obedecer, mas muitas vezes não nos é possível, Senhor. Mas, como Tu disseste um dia, Senhor, que estarias connosco todos os dias. E eu acredito, Senhor, que hoje Tu também estás aqui connosco, na Igreja de Vila Real de Santo António, Senhor. Amém. Peço uma bênção especial para todos aqueles que estamos aqui, para aqueles também que estão a assistir em suas casas, e para a Igreja a nível nacional e a nível mundial, Senhor. Que a gente possa, Senhor, abreviar a Tua vinda, Senhor, e que no fim nós possamos dizer, como o Teu servo disse, que obedecer é melhor do que sacrificar. Sei com o culto agora, sei com as horas sagradas deste sábado, e é aquilo que humildemente peço, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos bem. Mais uma vez estamos aqui para repartir, né? O pão da vida, a palavra de Deus. E como sempre, Irmão, tem que me direcionar. é só o Pedro. Tá ok, tá ok. A sua profunda preocupação por nós levou a vir à terra e a oferecer-se pelos nossos pecados, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que vós, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos.
Aqueles que receberam o amor de Deus expressam-o através de ações que refletem o cuidado pelos outros. Não ficarão ociosos quando um dever precisa de ser cumprido ou uma necessidade atendida. Sabendo que milhões de pessoas ainda vivem nas trevas, estão dispostos a sacrificar as suas vidas para levar a mensagem de salvação a vastas populações, especialmente na janela 1040, sociedades pós-cristãs e grandes centros urbanos que ainda não ouviram falar de Cristo. O que estou eu a fazer para dar aos outros a oportunidade de conhecer a Jesus? As ofertas que trago testemunham a sinceridade do meu amor por Deus e por aqueles que Ele veio salvar. Ao dedicar uma parte de cada rendimento como oferta para além do dízimo, ajudamos o Evangelho a chegar a todos os cantos da terra. Que possamos colocar os nossos desejos em último lugar e Deus em primeiro. Obrigado por estar na tua casa de oração, Senhor. Obrigado porque nos permitiste hoje, Senhor, acordar. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que tu derrama em nossas vidas todos os dias, a cada momento, Senhor. Abençoa, Senhor, todas essas ofertas, Jesus, para que seja, Senhor, suprimentos para o evangelismo. Para ajudar, para que o Evangelho alcance, Senhor, mais pessoas para o reino de Deus, Senhor. Amém.
Continua, Senhor, conosco, nos abençoando, abençoa o irmão que vai agora trazer a palavra para nós. Ser com ele, Senhor. Derrama teu Santo Espírito sobre ele e sobre cada um de nós. Amém. Sei que já deu para notar o nervosismo, né? Mas se os irmãos orarem aí, né? Tudo vai dar certo. Amém. Tá bom? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 8. Vamos decorrer do 8, vamos passar pelo 10, vamos passar no 9, vamos até o 11. Talvez chegue até o 12. Mas não se preocupe, porque vai ser só alguns toques tirados de cada uma dessas partes, tá bom? Todos acharam? Amém. Samuel, 1 Samuel, capítulo 8. 8. 1 Samuel, capítulo 8. Achei. É onde vem narrando o fato dos israelitas pedirem um rei, né? Uma história bastante conhecida, muito lida, e nós vamos considerar alguns pontos aqui, pela graça de Deus. A leitura começa assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abiás. E foram juízes em Bersaba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos deles. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram os direitos. Então os anciãos do povo de Israel que se congregavam, vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, e o teu filho não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, estas palavras não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te disse, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que eu tirei da terra do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o fez a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Samuel, nesse momento, tomou um baque. Foi surpreendido por essa atitude do povo.
O capítulo, ao nós lermos, continuarmos no capítulo, não apareceremos a fundo todo, por causa do tempo, mas a gente vê que o povo de Israel, ao ver os reis na frente das batalhas, com toda a sua pompa, eles os invejavam, naquele sentido. Porque ele não ia com ninguém à frente, visível, embora muito mais eficaz. Mas eles não viam. Então, aquele desejo no coração deles foi se mantendo até que apareceu a oportunidade. Qual a oportunidade? Samuel está velho, os seus filhos não andam no seu caminho. Eis a nossa oportunidade. E foram lá e pediram para Samuel. Samuel, surpreso, agora ora a Deus. Aqui não aparece a oração que Samuel fez a Deus. Mas aparece a resposta de Deus. E qual foi a resposta de Deus? Samuel, não é a eles, não é a você que ele está rejeitando, e sim a mim. Aí eu fico pensando, essa resposta dá alusão mais ou menos da oração de Samuel. Uma parte da oração de Samuel, no meu pensar, segundo a resposta de Deus, ele foi a Deus para se queixar que estavam querendo tirar ele da posição. Porque a resposta de Deus não é a ti que eles estão rejeitando, Samuel, é a mim. Então eu subentendo que Samuel foi a Deus com razão, não está sem razão, com razão, de falar a Deus, de queixar a Deus, que o povo estava querendo tirar ele do posto, da posição de liderança. E Deus diz a ele, olha, não se incomode, não é a você que ele está rejeitando. Não fique triste, não se incomode, é a mim que ele está rejeitando. Dá a ele o que ele quer. Porém, adverte ele dos direitos do rei que eles querem. E vem narrando aqui os direitos do rei. Ele vai tomar suas filhas, seus filhos, né? Vai botar na guerra, ele vai fazer de servo, ele vai tomar parte do melhor que vocês produzirem, 10% é dele. As suas filhas vão ser levadas para servir a ele. E o que ele falar será lei. E tudo isso Deus avisando para ver se eles paravam, refletiam um pouco mais na atitude deles, repensassem no seu pedido, mas não adiantou nada. Eles já estavam determinados que queriam o quê? Que queriam um rei. E Deus chega a Samuel e um dia Samuel está lá em, assim, do verso 16, o dia 15. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar a
Ora, verso 15. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, verso 16. Estou lendo agora aqui o capítulo 9, viu? Estou lendo aqui 2, estou lendo aqui agora o capítulo 9. Capítulo 9, verso 16. Repetindo: ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã a esta hora te enviarei um homem da terra de Benjamim, ao qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentai para o meu povo. É o mesmo dele, mas Deus vai me ajudar. Continue orando, né? Não pare não. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o Senhor clamou, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Deus leva Saul até Samuel, para que Samuel o ungisse. E Samuel chama Saul, dá umas orientações a Saul e convida Saul para um banquete, para um jantar. No verso 24: e tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela e o pôs diante de Saul. E disse Samuel: eis que isto é o que foi reservado. Toma-o e come, pois se guardou para ti, para esta ocasião. E ao dizer eu, convidei o povo, assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Deus escolhe a quem Ele quer. Deus escolhe aquele que lhe apraz. E junto com o chamado vem a bênção. Aqui nesse detalhe dá para se ver que estava algo preparado para Saul. Assim como tem algo preparado para qualquer um de nós que somos chamados para a liderança, para liderar o povo de Deus. Primeiro, nós vimos Samuel. Agora nós vemos Samuel e Saul. Vamos conectando, para não perder o raciocínio, tá bom? E Samuel escolhe, unge Saul. E agora no capítulo 10, Samuel reúne o povo, a tribo, né? No verso 20, do capítulo 10, que diz assim: e tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi iniciada
por sorte, a de Benjamim. E tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a tribo de Benjamim. Deus já havia dito a Samuel quem seria o rei. Correto? Sim. Samuel já tinha ungido o rei, correto? Sim. Mas, no entanto, o detalhe é que Samuel chegou a reunir o povo, mas ele não chegou lá e disse: esse aqui é o rei que Deus escolheu. Ele reuniu todas as tribos e agora lançou a sorte, e a sorte caiu sobre a tribo de Benjamim e deu sequência e acabou chegando em Saul. Por que Samuel não falou diretamente para o povo que era o rei? O povo poderia subentender que era uma mera escolha de Samuel. Ele pediu um rei, Samuel vai lá e dá um rei, então Samuel ia dar o rei da escolha dele. Samuel, Deus escolheu esse, ungiu. Será que eles acreditariam? Não acreditava. E Samuel, inspirado por Deus, faz o sorteio e a sorte cai sobre a tribo e da família saiu Saul. E agora, Saul já tinha passado pelo processo, né? Que Samuel havia indicado, disse que ia acontecer com ele, queria encontrar uns homens com uns pães e tal, né? A história está aí, não dá mais de ler em detalhe. E, como selo de tudo isso, o Espírito desceu sobre Saul e Saul começou a profetizar. Saul profetizou e foi assim mostrado, né, aqueles que estavam ali, que realmente Saul era o escolhido. E quando caiu a sorte da família de Saul, que escolheu a Saul, foram procurar Saul para eleger rei. E o que foi que aconteceu? Vocês conhecem essa história, né? Saul se escondeu. Saul se escondeu e procuraram e chegou lá e perguntaram: cadê o homem? E Deus disse: ele está escondido ali. Ele está escondido ali, ó. Pode pegar ele que ele está lá escondido. E Saul estava escondido num cesto de feno, uma carroça de feno. É que está registrado no verso 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. E respondeu o Senhor: está aí escondido na minha Bíblia diz bagagem, entre os fenos. E correram e o tomaram dali. E estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Verso 24 diz: então disse Samuel a todo o povo: vede, aqui a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em grito, exclamando: viva ao rei! Todo o povo clamou: viva ao rei! Mas no verso 27 mostra que não foi todo o povo. Verso 27 diz: mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos?
e desprezaram, e não lhe trouxeram presente. Estou lendo o verso 27. E não lhe trouxeram presente. Porém, Saul se fez de surdo. Pediram um rei, Deus deu um rei, advertiu o povo do que as coisas iriam acontecer, como eles teriam submisso a esse rei. Samuel vai, unge o rei, porque o povo diz que não tem problema, que eles querem o rei de qualquer jeito, unge o rei. Depois, perante a tribo, mostra lá que foi Deus realmente que escolheu, não tem dúvida. E mesmo assim, um grupo ainda não aceitou. Belial significa mau caráter, do diabo, o diabo, né? Tem várias citações na Bíblia sobre Belial, filho de Belial, filho de Belial. Certo? E o que acontece? Samuel, o Saul, se fez de isso. Ao Deus ser, como é que diz, desprezado como líder, né, que ele rejeitou a Deus, colocou um rei, Deus, mesmo assim, estava preocupado não com essa perda, entre aspas, da liderança, mas ele estava preocupado com o bem-estar do povo. Porque nós lemos aqui no verso 16, que Deus diz assim, olha, é Ele quem vai livrar o meu povo da opressão. Irmãos, um detalhe, liderança, nós que somos chamados para liderar, temos que estar atentos a esse detalhe. Não nos preocupemos com a perca do nosso cargo, entre aspas, porque não é perca. Né? É Deus quem bota e é Deus quem tira. Infelizmente, acontece vários episódios, eu já presenciei alguns, eu acredito que alguns dos irmãos também poderão ter apreciado também, presenciado, melhor dizendo, de pessoas que por sair do cargo, não ser elegido no próximo ano, começa a complicar o andamento da igreja. Se ele tinha um plano para o crescimento da igreja, visando a sua permanência, no período que agora há a mudança, ele não procura contribuir com o plano para a melhoria da igreja. O plano é excelente, mas muitas vezes é guardado na gaveta para quando eu for de novo eleito. Deus não estava preocupado, entre aspas, com a perda da liderança. Estava preocupado com o bem-estar do povo. Deus deu para o povo de Israel o melhor, é o que diz aqui no verso 24, o melhor que tinha. O homem que mais sobressaía em porte físico e altura, e não só isso, irmão, o homem que melhor caráter tinha no momento. Mas como? Saúl depois viu como? Irmãos, vamos ver o capítulo 9. Vamos tentar identificar um pouco os traços de caráter de Saúl. No capítulo 9,
nos fala sobre a família dele, que ele pertencia, era filho de um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, estou lendo no capítulo 9. Quis, filho de Heber, tal, e dá as suas linhagens, né? Homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço tão belo entre os filhos de Israel, e não havia outro mais belo do que ele, desde o ombro para cima, sobressaía a todo o povo. Deus deu a eles, na aparência, o melhor que Israel tinha. Verso 3. E extraviaram-se a jumenta de Quis, e o pai de Saul disse a Saul, seu filho, toma agora contigo um dos moços e põe-te e vai procurar a jumenta. Toma um dos seus moços e vai procurar a jumenta. E nós vamos ver no seguimento que Saul era um homem obediente. Estava pronto para obedecer. Então atravessaram a região montanhosa. Então atravessaram a região montanhosa de Efraim e as terras de Salisa, e não as acharam depois. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não a acharam. O que é que podemos perceber aí da característica de Saul, da personalidade de Saul? O que é que percebemos aí? Ele foi a um lugar, não estava, ele foi a outro lugar, não estava, ele foi a outro lugar, não estava, ele foi a outro lugar, não estava, estava procurando perseverança. Ele era um homem perseverante. Não desistia com facilidade. Não desistia com facilidade. Verso 5. Vindo eles então à terra de Zúfer, Saul disse para o seu moço com quem ele ia, e disse: vem e voltemos, e não suceda que o meu pai deixe de se preocupar com as jumentas e se aflija por nossa causa. Que característica possamos deduzir desse verso? Estava procurando a jumenta, ele não achou, então agora ele disse: vamos voltar para que meu pai não fique preocupado agora comigo. Qual é o traço aí? Dá para identificar? Alguém fala aí? Você viu alguém? Eu cortei? Não. Preocupava-se com o pai, era uma pessoa. Era obediente. Não, tem que falar o que eu estou ouvindo. Preocupava-se com o pai, tinha zelo pelo pai, e agradar ao pai, e que o pai não estivesse preocupado. Tá bem. Mas aqui nós vimos que Saul, ele identificava as prioridades. Um bom líder, ele tem que saber o que é prioridades.
O líder, ele tem que ser o quê? Obediente. Estou pegando o fio da meada? Sim. Ele tem que ser o quê? Obediente. Obediente. Saber priorizar. Priorizar. Ser o quê também? Perseverante. Falou alguma? Ser resistente. Persistente. Perseverante ou persistente, né? Ok? Vamos seguir. Eu parei no 5, não foi? Sim. 6. Porém ele disse, nesta cidade há procurei aqui. E vindo eles então, e vem e voltemos, e não suceda que meu pai deixe de se preocupar com a jumenta e aflija por nossa causa. Porém, ele lhe disse, ele o servo, né? Nesta cidade há um homem, há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto lhe diz sucede. Vamos agora lá e mostra-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço: eis, porém, se lá formos, não levaremos. Eis, porém, se lá formos, que levaremos? Então aquele homem, porque o pão de nossa alfazes se acabou, e o presente não temos mais para dar a este homem. O que é que nós percebemos agora? Saul era um homem que ouvia com conselhos. Era um homem que dava abertura para que outros dessem o seu parecer. Liderança, um bom líder, ele tem que dar abertura para ouvir o que os outros têm a dizer. Então, ele ouvia os conselhos, e também aqui mostra também outra característica de Saul. Ele analisava os fatos antes de tomar uma Decisão. Ele falou: olha, se eu for lá, a gente for lá, tudo bem, mas se a gente for lá, não temos que dar algo, como é que nós vamos fazer? E agora o servo diz assim, e tornou a responder a Saul e disse, o servo, no verso 8, eis que tenho ainda em mãos um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. O verso 9 esclarece um pouco de que se trata. E o verso 10 diz, então disse Saul ao moço, dizes bem, ainda pois, vamos, e foram-se à cidade onde estava o homem. O que é que nós identificamos agora também aí nesse verso, outra característica de Saul? Saul era o homem que aceitava a ajuda dos outros. Um bom líder aceita a ajuda dos seus liderados. Um bom líder não quer fazer tudo sozinho. E vamos prosseguir. E aqui
no verso 27, que nós já lemos, diz assim: mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe deram presente. O ponto-chave vem agora. Porém, Saul se fez de quê? De surdo. Um bom líder não pode se abater com comentários negativos, irreais, ofensivos. Um bom líder ele tem que ser equilibrado, para em qualquer ocorrência, em qualquer objeções, em qualquer problema, ele seja o alicerce posto em Cristo para manter a direção e a firmeza da sua igreja. E Saul tinha também essas características. Então veja, irmãos, esse era o homem que tinha de melhor. Ele não era só bonito. A Bíblia vem mostrando, trazendo essa história, e dentro dessa letrelinha vem embutido todo o caráter desse homem. Ele foi ungido, mas não tomou posse de imediato. Voltou ao seu trabalho. No verso 5 nos informa isso, no capítulo 11. No capítulo 11, verso 5, diz aí: e eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras do homem de Jabe. Esse verso ainda mostra também outra característica de Saul. Vocês conseguiram identificar aí essa característica? E eis que Saul voltou do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo que chora? Saul estava atento para as necessidades do povo. Um bom líder tem que estar atento para as necessidades da sua igreja. Tem que buscar de Deus, no joelho, sabedoria, humildade, simplicidade, para chegar a perceber a dificuldade que a igreja tem, que cada irmão tem, que apresenta, para poder solucionar. E Saul aqui, ele deu uma solução. Ele foi ao extremo para resolver o problema. Ele pegou um gado, partiu miúdo e levou as partes e tal, e voltou a dizer que, olha, quem se não se juntar nós, para poder resolver esse problema. E que problema era esse? Um povo havia se dirigido a uma tribo e para perseguir, ele disse: não, eu me entrego a vocês. Ele disse: olha, eu vou entregar vocês, eu só aceito a sua rendição se vazar o seu olho. Está escrito anteriormente: vazar o seu olho, porque isso será vergonha para Israel.
Esse chefe da tribo vai lá e comunica aos outras tribos, pede ali 7 dias, e vai lá, pergunta se a tribo vai ajudar eles. Aí é quando entra Saul, treina Deus com seu espírito, dá a porção a Saul e dá direcionamento a Saul. E Saul vai, reúne o povo e acaba derrotando esse inimigo que queria fazer isso com essa tribo, que era a fronteira com as terras dele. E depois disso, o que é que acontece? Depois disso, o povo clama a ele rei, né? Assume realmente que ele é o homem, esse que é o homem, é esse o rei realmente que nós precisamos. E agora ele é lembrado daqueles filhos de Belial, que na hora da comemoração não quiseram aceitá-lo como rei. E naquela furia e tal, eles disseram, vamos trazer então aqueles que disseram que ele não servia para ser nosso rei, vamos matá-lo. Isso está aí no verso 12 em diante, diz assim, capítulo 11. Então disse o povo a Samuel, quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém, Saul disse, hoje ninguém será morto, porque o dia de hoje o Senhor salvou a Israel. E disse Samuel ao povo, vinde, vamos a Gilgal, e renovamos ali o rei. E renovemos ali o rei. E todo o povo, no verso 15, e todo o povo partiu para Gilgal, onde clamaram Saul, seu rei, perante o Senhor, e cuja presença trouxe ofertas pacíficas, e Saul, muitos se alegraram, e ali com todos os homens de Israel. E Saul muito se alegrou ali com os homens de todo Israel. Vemos aqui também nesse verso, embutido também mais uma característica do líder que foi escolhido por Deus para reinar. Qual a característica que nós percebemos aí nesse verso? Mate o homem. Hoje ninguém? Misericordioso. Um bom líder, ele tem que saber quando ser misericordioso. Ele tem que saber analisar os fatos para não punir aleatoriamente no rigor da lei. Ele tem que ter essa sensibilidade. Eu não sei quantos líderes tem aqui, as pessoas, mas se essa mensagem está clareando a vocês como Deus quer que seu povo seja liderado, nos esforcemos para ser esse homem. Porque a Igreja de Deus necessita de líderes reais, verdadeiros, espirituais, tementes a Deus e que faça a vontade do Senhor perante o seu povo. Samuel, no capítulo 12, ele diz assim, no verso 5, verso 3, ele reúne o povo, né? Vou ler o contexto todo. Então disse Samuel a todo Israel,
Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, e estou cheio de canos, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Aí vem o verso 3. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, que era o rei, de quem tomei boi, de quem tomei o jumento, de quem foi que eu desfraudei, a quem foi que eu oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com eles os meus olhos, eu vos restituirei. Eu vejo aqui, Deus disse a Samuel, Samuel, não é a você que ele rejeitaram, lembra? É a mim. Não se preocupe. Mas naquilo ainda estava ali dentro de Samuel. Deu para perceber? Que aquilo ainda estava incomodando Samuel. A perca da liderança ainda estava incomodando Samuel. Ele voltou para o povo, está todo reunido e agora ele desabafou. E o povo aqui, ele não retrucou. O povo aqui não se levantou e disse, não, você não, mas seus filhos. Aqui não tem relatado isso. Mas no início do verso que nós lemos, é dito a causa pelo qual o povo tinha ido a Samuel. Porque os filhos deles praticavam tudo isso aqui que ele pediu para testemunhar contra eles, se tivesse causa justa. Os filhos deles, sim. Mas o povo, quando chegou a ele, o povo não disse a ele, por uma questão de respeito, pode ser, mas o fato é que a Bíblia não relata que o povo chegou a ele e disse. E nem no momento que tu diz abafo, o povo se atreveu a dizer. Porque aquilo estava incomodando lá. Muitas vezes, irmãos, nós da liderança, quando somos substituídos, não demonstramos imediato o descontentamento e aquilo fica dentro corroendo. E aquilo fica dentro corroendo. E na primeira oportunidade, na primeira falha da liderança elegida, aí há o desabafo. Infelizmente, essas coisas ainda acontecem. Irmãos, batalhas têm sido travadas em comissões de igreja. Batalhas. E batalhas que poderiam ser evitadas.
A igreja perde muito mais tempo tratando de problemas que não deveriam acumular-se, em vez de estar tratando do progresso, planos em função do crescimento da igreja. É realmente muito importante para nós atentarmos para esses detalhes. No capítulo 13 agora, de Samuel, vem narrando a questão agora de Saul. Saul estava vivendo, depois de um ano de reinado, ele teve algumas vitórias, né? Deus havia libertado esse povo aí mesmo, o primeiro que falou aí, teve mais outros. Mas agora ele estava enfrentando um problema grande. Ele havia derrotado com Jonathan uma tribo e os filisteus se juntaram, se uniram todos os filisteus ali juntos contra Israel. E Israel agora se tornou pequeno diante daquela multidão. E o povo, com medo, fugia, se escondia até dentro dos túmulos. Aí ela está. E um grupo pequeno que permaneceu com Saul na linha de frente, os outros. E desse grupo tinha apenas de armamento, se não me engano, 1 ou 2 espadas. Tinha pouco armamento, 1 ou 2 espadas. Não me engano, acho que era só a espada do rei e a espada do filho. Para ganhar contra uma multidão que diz a Bíblia como a areia do mar. Samuel havia dito para o Saul: olha, me aguarde, daqui a 7 dias eu estarei aqui para fazer o sacrifício. Para então nós irmos lá a batalha. Mas o quadro se agravou. A situação ficou caótica, ficou preta. E Saul agora tomou uma atitude. Tenho que fazer alguma coisa. E foi lá, vou sacrificar, porque aí Deus vai seguir na batalha com Deus. E quando ele acaba de cometer um sacrifício, quem chega? Samuel chega de longe, já vê aquele fumaça, né? Queimando lá. E pergunta a ele: o que você fez, Samuel? Vamos ler aqui agora. Eu quero. Marta, você pode ler para mim, por favor? 13, do verso 8 até o verso 14. E ele esperou 7 dias de acordo com o tempo determinado que Samuel havia indicado. Mas Samuel não veio a Gilgal, e o povo espalhou-se para longe. E Saul disse: trazei-me aqui uma oferta queimada e ofertas de paz. E ele ofereceu a oferta queimada. E sucedeu que assim que ele terminou de oferecer a oferta queimada, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao seu encontro para que ele pudesse saudá-lo. E Samuel disse: o que fizeste? E Saul disse: como vi que o povo estava espalhado para longe de mim, e que tu não vieste dentro dos dias indicados e que os filisteus se reuniam em Micmas, por isso disse eu: os filisteus desceram agora sobre mim em Gilgal, e não fiz súplica diante do Senhor. Eu forcei-me, portanto, e ofereci uma oferta queimada. E Samuel disse a Saul: procedeste loucamente. Não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, o qual te ordenou. Pois agora o Senhor
teria estabelecido o teu reino sobre Israel para todo o sempre. Porém, agora, o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu coração, e o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. Obrigado. Vejam, Saul fez o sacrifício, desobedeceu, e a resposta aqui na minha Bíblia usa a expressão assim, verso 12. Eu disse comigo, falou Saul, agora desertarão os filisteus contra mim. Agora descerão os filisteus contra mim, em Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. Aí vem a última parte aqui. E forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Em Mataleu tem um termo semelhante, todas outras. Forçado pelas circunstâncias. Nós vamos escrever mesmo, Mata. É diferente, mas sim, Né? é mais claro essa coisa. As circunstâncias me levaram a fazer isso. Aí eu pergunto para vocês, não era uma circunstância realmente terrível? Os inimigos se juntaram, o povo com medo fugiu, tinha agora um povo com ele que nem armamento tinha. Era uma situação complicadíssima. A circunstância levou Saul a fazer o que fez. Agora a pergunta é, isso foi justificável diante de Deus? Não. Queridos, não importa as circunstâncias, o que importa é a obediência. Eu não sei qual é as circunstâncias que está levando você a fazer o que faz. Eu não sei qual é a circunstância que faz você mentir. Uma coisa pouca. Mas a mentira é do diabo. Quem mente é filho do diabo. Não importa a circunstância. Estou começando pelo simples. Que todos nós, de vez em quando, estamos se defendendo com uma mentira. Não importa se a circunstância, por causa da minha manutenção, me obriga a transgredir os mandamentos de Deus, os 4 mandamentos. Não importa a circunstância. Para Deus, você perde a bênção. Saúl perdeu a bênção. E eu e você também perderemos a bênção. Não importa se você se encontra em uma situação irregular de matrimônio. Não importa o porquê da circunstância. Eu quero que você me entenda, para Deus, isso não conta. O que conta é a obediência. Confie no Senhor. O justo viverá pela fé. A gente tem que aprender a viver isso, sentir o que é isso que a Bíblia está falando para nós. Nós estamos lendo e estamos deixando as coisas passar, não estamos deixando que a palavra penetre, que transforme, como é o poder dela em transformar.
como duas facas de dois gumes, que fere para curar. E muitas das vezes, não só o transgressor, mas também a liderança. Pessoas que transgridem o sábado, ainda continua ativo na igreja. Pessoas que mentem, continuam ativo na igreja. A igreja tem que saber o que é a verdade e o que é o erro. O que é que agrada e o que é que não agrada a Deus. Temos que parar de fazer um culto, uma oferta defeituosa ao Senhor. A oferta que levava para o Senhor era uma oferta pura, sem mácula, sem defeito. E por que o nosso louvor tem que ser pela metade? É uma oferta de louvor defeituosa. Deus está falando para nós isso. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? A história diz. Ele matou aquele barro, né? Como? É uma incógnita. Mas eu digo a vocês que um dos detalhes era porque Davi era um homem de louvor. Isso é só um dos detalhes. Tem um sermão que fala todas as características de Davi. O porquê que ele era, para Deus, um homem segundo o seu coração. Precisamos ter isso, irmão, em mente. O que vamos fazer para Deus tem que ser com perfeição, adorando com perfeição, nos entregando a Ele com perfeição, sem reserva, para que as bênçãos caiam sobre nós, para que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar no meio da sua igreja, para que essa igreja possa ser uma igreja poderosa e vitoriosa, para que essa igreja possa manifestar aqueles frutos do Espírito Santo que manifestou no passado. Porque a mesma igreja do passado e essa igreja hoje é o mesmo Deus. Mas as coisas não acontecem porque nós não estamos atentos e prontos e dispostos a fazer as mudanças necessárias que Deus pede que nós façamos para receber a unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aqui, através dessa leitura, Deus vem mostrando para a sua igreja o que eu e você precisa fazer para que sejamos vasos de bênção na mão do oleiro, na mão do Senhor. Não importa as circunstâncias. Se é por causa do marido, se é por causa do pai, se é por causa da mãe, se é por causa do filho, por causa do que for. Deus quer eu e você aqui adorando. Deus quer eu e vocês participando da programação missionária da igreja. Para avançar, fomos chamados para uma missão. Não só para acolhermos, mas para também darmos. Somos tutos do Senhor. O que temos, Deus nos dá para ajudar a outros, não para retermos para nós e ver o nosso irmão na miséria cair aos pedaços. Precisamos nos desprender disso. E é isso que está impedindo que verdadeiramente cresçamos em humildade e servidão. Que Deus nos ajude
e nos abençoe. Que verdadeiramente, eu primeiramente, tenha isso em mim. E continue prosseguindo em servir ao Senhor, em melhorar a minha vida, porque já está torta demais. E espero que cada um de vocês também reflitam nisso e procure corrigir a vida de vocês perante o Senhor. Porque Deus não está olhando para a circunstância. Ele quer a obediência. Qual a circunstância que leva você a comer qualquer coisa? Qual a circunstância? Qual a circunstância? Qual a circunstância? É tantas coisas que nós estamos fazendo que não. Mas que Deus nos abençoe, nos ajude. Amém. Certo? Que nós possamos nos corrigir em humildade ao Senhor. E verdadeiramente Deus derramará sua bênção sobre mim e sobre vocês. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Por isso eu canto.